Olá pessoal do canal, eu sou o Nilson e esse é mais um vídeo aqui no canal da Equilíbrios. Dessa vez a gente reagindo a uma matéria do Estadão falando sobre a nova geração que está entrando aí através das redes sociais para a costura. Eles trocaram aí do celular e foram para a máquina. Não se esquece de se inscrever e dar o joinha. Vem comigo! Da repórter Alice Labat. Olha aqui, a matéria aqui, ó. Com o empurrão das redes, Geração Z descobre o seu novo eletrônico favorito, a máquina de costura. Quem viu essa reportagem aí no meu story? Quem viu essa reportagem do Estadão? Boa noite a todos! Boa noite a todos e a todas! Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa matéria do Estadão, que fala sobre a Geração Z, que tem encontrado através das redes sociais um incentivo aí para estar fazendo aí uma renovação na classe, né? E aí eu vou ler um pouquinho aqui da matéria para vocês verem. Que com o empurrão das redes sociais, né, que no caso o TikTok, Geração Z descobre seu novo eletrônico favorito, a máquina de costura. Aqui, a nova onda de interesse no TikTok e no Instagram empurrou as vendas, reformulou estratégias de marketing das empresas e deu origem a um ecossistema de influenciadores e costureiros muito jovens, né? Costurar não é mais coisa da vovó, longe disso. A prática da costura, tradicionalmente associada a gerações passadas, ganhou novos adeptos com o empurrão do TikTok e do Instagram e rejuvenesceu, transformando a boa e velha máquina de costura no novo eletrônico preferido da geração Z. É um pouco apelativa a matéria, desculpa aqui pela a nossa repórter Alice Labat, mas é um pouco apelativa, mas é o que ela está falando aqui. Por quê? Porque o criador de conteúdo nas redes sociais, ele precisa achar algo em que ele consiga formular o conteúdo dele. E nada melhor do que a costura, né? A costura é interessante nesse sentido, onde você não precisa se reinventar tanto, sabe? A própria área já faz você se colocar como um criador de conteúdo dentro desse nicho que é no nicho de costura, né? E aí aqui fala, aqui no próximo parágrafo, o movimento empurrou as vendas, reformulou estratégias de marketing das empresas e deu origem a um ecossistema de influenciadores costureiros muito jovens. Descobrir que a máquina de costura está em alta não é tão difícil quanto era encontrar antigamente uma boa costureira de bairro. No TikTok, por exemplo, a hashtag costura já acumula 600 mil publicações e é alimentado por influenciadores que compartilham suas criações e processos e por usuários que oferecem dicas e tutoriais de produções. Gente, no sentido de publicação, 600 mil não é muito, tá? O nicho de costura, o nicho de costureiros, ele ainda é um nicho inexplorado, tá? Quando a gente fala de marcações, principalmente de marcações, de engajamento nas redes sociais, a gente tem que entender que num país onde tem mais de ali uns 70 milhões de usuários, 600 mil não é nada. Por quê? Porque, só para você ter ideia, tem algumas marcações no TikTok que somam 20, 30 milhões de visualizações e publicações. Então, é um mercado inexplorado, tá, gente? É um mercado inexplorado, principalmente de influenciadores. E assim, quando a gente leva para essa geração mais nova, eles já estão mais adaptados às redes sociais. Então, é muito mais simples para eles usar as hashtags corretas, é muito mais simples para eles usarem o engajamento correto e eles conseguem se destacar nas redes sociais. É algo que nós, da nossa geração um pouco mais passada, a gente não tem tanta facilidade de influenciar e de criar conteúdo. A não ser que a gente seja um pouco mais apelativo, que é no meu caso. Eu crio algumas interfaces apelativas que vão me fazendo engajar mais rápido, que vão me fazendo ser mais conhecido e vão me fazendo ter um reconhecimento aí nas redes sociais. O que eu quero falar com essa matéria é atentar para vocês uma coisa que eu percebi nessa matéria. Os costureiros que estão sendo citados aqui são costureiros modelistas. Vocês perceberam isso? Os costureiros que estão aqui, eles não são costureiros de chão de fábrica e não são costureiros de conserto de roupa. Eles são costureiros modelistas. E não são o principal fator deles, o principal fonte de renda deles não é a costura, tá? Eles apenas também engajam, que no caso é a única assim que eu vi assim que tem mais publicação em referência realmente a modelagem é a Juliana, né? Agora, as outros influenciadores que eu vi aqui, eles não fazem só questões de costura, né? Aqui, ó, a Cecília, né, que é influenciadora de Belo Horizonte, com 23 anos, já acumula 1,8 milhões de seguidores de TikTok, onde documenta a sua jornada na costura. Minhas avós sempre trabalharam
como costureiras. Então, desde criança, tive contato com esse universo. Conta. Ela iniciou sua trajetória na costura criativa em 2021, quando o incentivo da sua mãe decidiu fazer um curso de costura. Me encantei pela possibilidade de criar minhas próprias peças, porque eu sempre gostei de roupa sob medida. Então, o que a gente vê é profissionais criando conteúdo e engajando nas redes sociais através da modelagem. E isso é muito bom para todos nós. Porque através desses influenciadores, claro que eles não fazem só isso, né? Eles fazem alguns outros conteúdos diferentes, mas isso ajuda muito na questão do engajamento em relação à nossa classe, tá? Mas mais para frente aqui, eu falo aqui, ó, seu aprendizado foi gradual, começando com peças simples e evoluindo para criações mais complexas, com crescimento rápido de suas bases de seguidores. Ela conta que em apenas 6 meses alcançou 1 milhão de seguidores e que a costura continua sendo um dos temas mais populares em seu perfil. Sim, porque o público... Gente, eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam. Alguns de vocês já são criadores de conteúdo e vocês já fazem alguns conteúdos há um bom tempo. Alguns usam memes, alguns de nós usam a questão da educação. Mas deixa eu falar um pouquinho a minha experiência que eu tenho nas redes sociais em relação a conteúdo. Eu percebi uma coisa. Quando a gente faz reacts a conteúdos, quando a gente faz criação ou quando a gente ensina a costurar, a repercussão desse conteúdo ela é muito mais viral, tá? Só que ela não é tão, como eu posso dizer, ela não é tão engajadora. O que acontece com... Eu estou dando a minha experiência, não estou dizendo nada sobre a matéria. Eu estou dizendo assim, quando a gente olha para conteúdos como é o conteúdo das meninas aqui, é um conteúdo muito viral que a gente pode usar isso a nosso favor. Porque eu vou realmente contra a contramão. Eu vou na contramão, né? Eu não ensino a costurar. Porque se eu ensinasse a costurar, com certeza eu já teria mais de 40, 50 mil seguidores. Só que a retenção desse público é muito menor. A retenção do público que está engajado por causa do ensino de costura, ou da criação de uma peça, ou da criação de um conteúdo em relação à modelagem, eu não vejo ele tão engajado como o conteúdo de profissionais que estão por fora do ensino manual da costura. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas o que eu percebi é o seguinte: para ganhar seguidores, é muito interessante você ensinar qualquer profissional a costurar, qualquer pessoa a costurar, principalmente pessoas leigas. Você vai ter muitos seguidores. Eu só não acho tão engajado. Isso é uma percepção minha que talvez possa estar muito errada. Mas assim, é algo que a gente tem que ficar atento. Se a gente quer ser influência nas redes sociais, como é o caso da Juliana, como é o caso da Cecília aqui, a gente tem que seguir esse caminho que elas seguiram aqui, tá? É claro que cada um tem a sua estratégia, como eu tenho a minha estratégia, é totalmente diferente da delas. Mas assim, temos que criar influenciadores como essas pessoas que estão aqui, elas são novas, né? São muito novas aqui. A Juliana Francisco é estudante de arquitetura, influenciadora digital e design de moda no Rio de Janeiro. Aos 27 anos, ela tem 145 mil seguidores no TikTok e uma trajetória familiar também ligada à costura. Minha avó e meu pai sempre trabalharam com costura, então cresci nesse ambiente. Diz ela que aprendeu a costurar desde pequena. Entre 2018 e 2019, fiz um curso de design no Instituto Europeu de Design e foi um divisor de águas para mim. Lembra Juliana, que agora compartilha os bastidores das suas criações de moda e festa. Costura tem sido uma maneira de criar algo único e personalizado para cada cliente. E isso me encanta. No caso da Juliana, ela já trabalha com isso, é a principal fonte de renda dela, né? Então, assim, é interessante. Aqui, ó, e fala também aqui, ó, entre os seguidores dessa turma, há gente interessada em aprender e que rapidamente foi atrás da própria máquina. Sabrina Correio 19 trabalha em uma loja de tecido em Sumaré e conta que o TikTok foi essencial para o seu aprendizado. Comecei a costurar logo depois que comecei a trabalhar na loja onde estou atualmente, explica. Entrei no trabalho em setembro e em dezembro já comprei minha máquina e comecei a costurar algumas peças com a ajuda do TikTok. Auxiliar, olha, já fala de outras pessoas aqui, ó. Auxiliar administrativa, Rosilene das Graças Campos, 31, deu um novo rumo à carreira após descobrir a costura nas redes. Aos 31 anos, criou sua própria marca de roupas e também recorreu ao TikTok para aprimorar suas habilidades. Aprendi a costurar com a minha tia quando tinha uns 7 anos, explica. Como eu sou bem baixinho, eu tenho 1,42, tive que aprender a fazer os ajustes das minhas próprias roupas desde cedo. E quando comecei a trabalhar em um escritório, percebi que encontrar roupas sociais era ainda mais complicado. Foi então que, pesquisando na internet, principalmente no TikTok, comecei a buscar tutoriais para melhorar a minha prática. No ano passado, criei a minha marca própria para pessoas pequenas. Gente, é tão interessante. Depois eu quero que vocês tentem ver essa matéria,
tá? Que a Terezinha me mandou. Aqui, ó. É sinal que a costura está em alta. Essa matéria já diz tudo. Exato, não, sim. É algo que está em ascensão, né? Eu tava falando para eles aqui, Terezinha, nem é tanta marcação assim. Se a gente for olhar no sentido de que existe conteúdos que são muito mais engajados, nem é tanto. Porém, quando a gente fala do ramo de costura, é muita marcação. Ter mais de 600 mil marcações e publicações no TikTok é algo que está em alta. E a gente tem que aproveitar isso, principalmente, gente, no TikTok. Porque lá os conteúdos eles são muito melhores distribuídos, tá? O público ele é muito mais específico lá na rede social do TikTok. Aqui no Instagram eu percebo alguns conflitos e pessoas que seguem a gente talvez não é do nicho. Porque o que acontece quando a gente cria conteúdo? A gente tem um conflito. Por exemplo, a cada 1000 seguidores que me seguem, em um prazo mais ou menos ali de 30 dias, 600 desseguem. Vocês sabiam disso? A cada 1000 seguidores, por exemplo, no meu caso, a cada 1000 seguidores que me seguem, 600 desseguem, tá? Claro que vão seguindo mais, no final eu vou crescendo no número de seguidores. Mas o Instagram ele é diferente do TikTok. O TikTok eu não perco tantos seguidores, como é o caso do Instagram. O Instagram é engraçado, mesmo que eu vou crescendo no número de seguidores, por exemplo, há um mês eu estava com 13 mil. Agora eu estou com 3.235. Só que quando eu vou olhar nos dados, ele vai perdendo muitos seguidores, porque o algoritmo do Instagram, ele me coloca para pessoas que não são engajadas dentro da ramo da costura. E aí o que acontece? A pessoa vê que aquele conteúdo não é um conteúdo legal para ela, que não é o engajado dela, e ela sai. Então o algoritmo do TikTok é muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Quando você vai para uma plataforma como o TikTok, ela tem um algoritmo mais agressivo. O algoritmo dela é um algoritmo que te joga exatamente o que você quer ver. No Instagram já é diferente. Ele é meio que aleatório, tá? Deixa eu até tirar a propaganda da matéria. Eu quero que vocês entrem depois na matéria, tá? Coloca lá costura. Vai lá no Estadão, tá? Ele tá comemorando 150 anos. Você vai lá e coloca costura que você já vai aparecer. Talvez vai aparecer a aba para você ser assinante lá do jornal. Mas aí você entra, você sai e entra de novo que você consegue ver a matéria. Então a gente tem que estar atento para isso. É o que a Terezinha falou, tá em alta, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu percebo isso, todo dia alguém me deixa de seguir, mas entra 2 pessoas também. Exato, porque o algoritmo do Instagram, ô Terezinha, ele é meio bagunçado, tá? Ele é meio atrapalhado as ideias. Boa noite, Vanessa. Boa noite, boa noite. Deixa eu dar boa noite para vocês. Boa noite, Wanda do Ponte Ouro, tá aqui com a gente, Socorro, Odailza, Adileuza, Alcione, Nilda. Amo boneca de pano, tá aqui também. Terezinha, Wagner. Oi, Dona Darca! Que doce tá aqui, que Doca tá aqui. Dona da Agulha, eu vi, achei legal. A Simone também viu, a Feito Malu viu, a Ana Zélia viu, a Darca. Boa noite a todos que talvez eu não falei aí, que eu não vi aqui nos comentários, mas boa noite. Gente, interessante pensar como criador de conteúdo. Quando eu penso como criador de conteúdo, eu percebo que eu tenho muito privilégio e é um privilégio, de certa forma, de mérito, porque assim, tudo que eu faço é para tentar levar valor para as pessoas que me veem, né? E em muitos desses casos, tem pessoas que não conseguem suportar o processo disso tudo, tá? Eu vejo muita pessoa falando para mim, mandando mensagem para mim, falando: Nilson, eu não consigo tantos seguidores como você, eu não consigo tantas coisas como você, eu não consigo ter essa disposição para estar nas redes sociais como você. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe o que eu entendi quando eu fui para as redes sociais? Eu entendi que eu tenho que trabalhar para a rede social para eu poder crescer na rede social e para eu poder divulgar aquilo que eu penso. Porque lembra quando eu falei para vocês da questão da mudança de cultura? Quando eu falei da mudança de cultura, eu precisava achar uma forma de achar pessoas que também quisessem mudar também uma estrutura de classe de costura e essas pessoas se engajassem comigo. E dentro desse processo, gente, muita gente não tem a paciência
a paciência de estar fazendo o conteúdo, de estar engajando com as pessoas, de estar chamando as pessoas, de estar fazendo live com as pessoas, de viajar visitando essas pessoas, de fazer live praticamente que nem... Vocês lembram quando eu fazia live todo santo dia? Isso é o quê? Isso é um processo de engajamento para criar uma autoridade nas redes sociais para a gente ser uma referência. E para ser referência, as pessoas precisam saber o que você está fazendo e precisam perceber o que você está fazendo. Se você desiste ali no primeira dificuldade, que não estou ganhando seguidor, desistir. Não estou tendo engajamento, desistir. Que eu estou cansado, desistir. A internet não é para você. Por que eu digo isso? Porque nós temos um grande desafio pela frente, que é criar novos influenciadores e ser esses novos influenciadores como essas pessoas da matéria são. Só que o nosso nicho é um nicho diferente dentro da costura. O nosso nicho é um nicho mais inferiorizado do que a da modelagem. Vocês concordam comigo? Porque a maioria das pessoas que me seguem é um nicho específico, que é o nicho do ramo dos concertos de roupa. Tá? Eu sei que muitos de vocês fazem concertos e modelagem e facção, só que eu entendi que eu precisava falar para um público mais inferiorizado dentro da classe. Quando eles fazem uma matéria dessa, eles nem comentam sobre o concerto de roupa, eles nem comentam sobre a área de facção de peça de roupa, que é uma área mais inferiorizada, é a ralé da costura, que o pessoal fala, né? Só que é aí que está a oportunidade. Foi aí que eu entendi que eu tinha que falar para esse público, que é um público que é a maioria. As modelagens, a modelagem, ela é mínima, tá? Tem quando a gente fala em área de costura. Quem sabe modelar ou quem é estilista, ele é uma parcela muito pequena de toda a nossa classe. A nossa classe, gente, ela é predominantemente constituída de profissionais não qualificados. Tá? Essa é a grande verdade. Se tem hoje registrado ali pelo Sebrae uma média de 1.200.000 costureiros, desses 1.200.000 costureiros no país, a grande maioria ali, uns 70%, é trabalhador de chão de fábrica. Tá? Esses modelistas, eles não devem chegar a 10% desses 1.200.000 aqui. Isso que eu estou falando do registro, porque se a gente vai para a informalidade, aí a coisa desanda mais ainda. Deve ter uns 2 milhões de profissionais no Brasil, tranquilo. Isso aí a gente ainda tem que trabalhar, eu tenho que mexer, eu ainda tenho vontade de criar uma parceria, sei lá, conversar com o Sebrae para a gente ir atrás de realmente esses dados através do IBGE, não sei. Isso é uma coisa que eu vou tentar fazer quando eu tiver uma formação em economia, que esse ano eu vou iniciar. Eu quero ir atrás desses números. Eu quero ir atrás dessa quantidade de profissionais, tanto informais, que é difícil, né, você enumerar, quanto desses profissionais classificados como legais, que são registrados em carteira. Quando a gente fala de classe de costura, a grande maioria é o costureiro chão de fábrica. Depois vem os profissionais de ateliê. E aí já vai começando a entrar no top premium, que é esses profissionais que sabem modelagem, que sabem cortar e fazer do zero. E aí depois vem os estilistas, e depois dos estilistas vem as pessoas que são criadores de coleções, e aí vai indo. Claro, olhando nisso, quando a gente fala em questão de valorização e de remuneração, é sempre nessa escala, né? E aí, no final, vem aquele profissional que realmente não sabe precificar, não sabe trabalhar e está começando e está tudo muito complicado. Aqui, ó, eu vi a matéria, fiquei pensando como me encaixo no nicho, faço reformas, confecciono, faço modinha. Pois é, o Dani, naquele sentido da reportagem, é o sentido de pessoas que fazem roupas, que são modelistas, tá? São pessoas que criam modelos de roupa. Nós nem somos citados dentro dessa reportagem, porque nós somos uma outra área dentro do mesmo nicho. O nicho é a costura. Só que dentro do nicho da costura tem outros nichos, que são subnichos, né? Que são a questão dos concertos de roupa, que é uma classificação. Tem a facção de peças de roupa, que é outra classificação. Aí tem a modelagem, que é o caso deles, né? A modelagem é alta costura, está no top. Sempre vai estar no top, tá? O bonecas de pano. Por que a modelagem sempre vai estar no top? Porque é criação. Quando a gente fala de criação, a gente fala de autores. Autores independentes, autores de marcas, criadores de coleções. Isso, há uma visão valorizada, isso é arte. Tá? Só que
A grande maioria, que eu falei, que eu estava falando mais cedo, a grande maioria dos profissionais é o profissional chão de fábrica. É o profissional do ateliê. É aquele que atende o público, é aquele que faz o serviço lá mesmo na fábrica para chegar na mão da pessoa. Esses influenciadores, eles sempre vão estar numa posição... Isso não é ruim nem bom, tá, gente? Eu só estou dizendo, classificando onde a gente se encaixa nisso tudo. Quando a gente fala desses influenciadores, você tem duas formas de conseguir isso. Ou é através do engajamento, que é onde eu vou. O meu caminho é através do engajamento e do empreendedorismo. Tá? Vocês podem ver que eu nem ensino a costurar. Tem através do ensino, que é você ensinar as pessoas a costurar. E tem através da modelagem. É o jeito mais promissor de você engajar nas redes sociais e se tornar um influenciador. Para isso, você vai ter que ser desenfreado. Não pode ter barreiras, tá? Para ser um influenciador nesse sentido de conseguir atingir grandes massas, você vai ter que tocar na ferida da valorização. Talvez você vai ter que perder clientes, como foi no meu caso. Ou você vai ter que ir para um outro caminho, que é o caminho do ensino. Ou você vai para um outro caminho, que é o caminho da modelagem, que é a criação de conteúdo de autoral, né? Criação de conteúdo autoral, que é o caso que essas influenciadoras estão. Mas o que eu quero atentar para vocês é que nosso ramo, ele é um ramo inexplorado nas redes sociais, gente, inexplorado. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para nós profissionais de ateliê de conserto de roupa, tem espaço. O importante é a gente entender e estudar para isso, tá? Ó a Terezinha aqui. Boa noite, Orinete. A Orinete lá do Ateliê OBJ dando boa noite aqui, ó. É Terezinha. Porque quando fala de modelista, sempre vem faculdade, estudou, é tipo isso. Exatamente. É uma classificação diferenciada porque ela tem uma graduação comprovatória. É a mesma coisa de eu falar, não, eu sou um bom administrador. Mas quando a gente fala em classificação, o bom administrador não é aquele que só administra. O bom administrador é aquele que tem um registro, né? E essas modelistas, nem sempre... A questão da costura, gente, ela é algo complicado. Porque quando a gente fala de qualificação dentro da costura, a maioria não fez curso. A maioria não fez uma faculdade para costurar. Nem existe uma faculdade de costura. O mais próximo de uma faculdade de costura é o design de moda. Esse é o mais próximo. Tá? Não existe uma faculdade que fala, eu vou ser costureiro. Nem existe essa classificação de universidade. Então, quando a gente fala de uma questão, não tem nem questão técnica, só para você ter ideia, como o nosso trabalho é algo largado, que a gente precisaria pelo menos ter um curso técnico para ser costureiro, porque a gente faz parte de uma ordem econômica muito grande. A questão da moda, gente, ela é praticamente a segunda maior desenvolvedora, perdendo petróleo e para alimento, é moda, tá? Perdendo para gasolina, álcool e alimento, é moda. É moda que movimenta esse país. É grana, e muita grana. Só que, só para você ter ideia, a base disso, por que a moda é tão complicada? Porque a base disso, que é esses profissionais que executam essa moda, que é os costureiros, né, que é os modelistas, os estilistas, é largada. Não existe um curso técnico, não existe uma graduação, não existe algo que como eu posso dizer, algo concentrado e organizado para isso. É um dos trabalhos mais antigos, mas parou no tempo. Parou no tempo porque a classe é uma classe, na sua grande maioria, desunida. E é uma classe, na sua grande maioria, desassistida. Tá? É um desafio que a gente tem de criar, sei lá, quem sabe um dia eu vou precisar ser deputado? Não sei. Quem sabe um dia a gente vai precisar eleger um deputado para aprovar uma lei onde tem um curso técnico, onde a gente leve isso para as universidades. Não sei, gente. O que a gente precisa é criar uma discussão. O que a gente precisa é criar um senso que esses profissionais são desassistidos no Brasil inteiro. Tá? A gente precisa criar algo que isso seja, como eu posso dizer, e esses influenciadores vão ajudar muito, tá? Essas pessoas que estão levando a costura para um patamar de influência, a gente tem que tentar desprender isso daí apenas da criação e se tornar isso aí um consenso que todo profissional que sabe fazer isso precisa ser valorizado. É como os contadores, tá? Em algum momento os contadores eram desassistidos, como os advogados. Como essas profissões elitizadas do país, a gente precisa também chegar nesse nível aí.
Quem sabe vai começar comigo, com vocês, você que está me assistindo. Você vai levar isso pro seu filho. O desafio que a gente tem, gente, por isso que eu escolhi essa matéria pra gente conversar um pouquinho aqui hoje. O desafio que a gente tem é mudar a concepção das pessoas daquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz, ele é tão importante como uma lei que é aprovada. Aquilo que a gente faz é tão importante como um alimento que chega na casa de cada pessoa através do caminhoneiro. E a gente tem que se direcionar para esse caminho. Mas para isso, gente, olha, eu vou te dizer uma coisa. Para isso tem que estudar. Para isso tem que estudar. Para isso vai ter que falar melhor. Para isso vai ter que estudar. Para isso vai ter que chegar nas câmaras de vereadores. Para isso vai ter que ser influência nas redes sociais. Para isso vai ter que ser um grande empresário. Você está entendendo? E não ser um costureiro porque não deu nada certo na vida. Olha o desafio que a gente tem de mudar uma cultura e de fazer uma classe ser reconhecida, uma classe de costura ser reconhecida como profissional de valor nesse país. É uma coisa de 30, 40 anos. É uma idealização de um futuro que talvez a gente nunca vai ver. Só que para isso eu preciso despertar, nós todos precisamos despertar no que vai vir. Talvez a gente não vai ver isso nada acontecer. Talvez nossos filhos, netos vão ver isso. Mas precisamos criar um entendimento que a costura também pode ser para pessoas que são... como que eu vou dizer que pessoas que são estudadas, gente. É o que nem o rapaz fica, um amigo de profissão não, um amigo de faculdade ficou horrorizado e falou assim: mas você é costureiro e fez contabilidade? Por que precisa ser um pavor? Por que precisa ser um susto? Não, a gente precisa entender que nós também temos que ir para as faculdades. O costureiro precisa estudar. O costureiro precisa falar melhor. O costureiro precisa ser um grande empresário. O costureiro precisa querer ficar rico também. O costureiro precisa... também pode ser famoso. E aí, quem é que vai atingir esses postos para que a gente possa ser influência na nossa profissão? Você entende? É uma estrutura que a gente precisa implodir. Tem que implodir. Tem que florescer. E para isso a gente tem que trazer indignação. Para isso a gente vai ter que criar uma grande empresa milionária. Para isso talvez a gente vai ter que ir para a Câmara dos Deputados. Para isso às vezes a gente vai ter que fazer passeata pedindo valorização dos profissionais da costura em Brasília. Para isso vai ter que ter... Para isso acontecer, teremos que ter congressos que reúnam e que façam uma mudança em cada estado. Gente, nós temos um longo caminho pela frente. E ninguém fala disso. É cada um no seu mundinho. E aí você fala, vai estudar, vai tentar ter uma mega empresa. As pessoas estão preocupadas com o zíper que tem que pregar. E aí quando eu falo de estratégia, de pensamento a longo prazo, de mudar uma cultura, de mudar uma classe de costura, é tudo muito vago, né? Mas assim, pra gente transformar a nossa realidade de profissionais e a sociedade nos reconheça como profissionais de renome, a gente tem que fazer esse caminho que esses influencers fazem. Um caminho de embelezamento social. O que é o embelezamento social? O costureiro não pode ser reconhecido como a vovó ou como a costureira descabelada, que é o reconhecimento que a sociedade tem de nós hoje. A gente vai ter que extrapolar esse ponto comum que todo mundo acha que costureiro é pobre, que costureiro não tem condições. E isso é um desafio para todos nós, porque é difícil. É uma questão social que é enraizada na nossa classe, e todo mundo que vai imitar um costureiro acha que é uma senhorinha com toda descabelada, de jardineira, de chinelinha havaiana, que trabalha em casa. Então esse é o nosso desafio, é a gente atingir os postos de estudo, é a gente atingir os postos de influencer, é a gente atingir os postos de eventos renomados no país, como esse congresso. Um dia esse congresso talvez vai ser um grande congresso. Gente, eu lembro quando eles fizeram o primeiro evento nerd aqui que se chama CCXP. Hoje é uma das maiores que tem. Mas foi uns gato pingado lá, nessa CCXP, que é de evento nerd, né? Que é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, mas que acontece aqui no país agora também, que é um dos maiores. E aí, o que acontece? Nesse sentido, dentro do evento nerd, as coisas vão ficando grandes. E aí, hoje, eles têm um reconhecimento, então estão nas redes sociais, estão falando sobre cultura pop, sobre entretenimento. E isso foi o quê? Atrelado na nossa sociedade brasileira hoje, que você vê esses principais sites aí falando sobre filmes, sobre essas coisas, sobre cinema.
É o mesmo caso de nós profissionais. Nós vamos ter que ter um desafio, e essa renovação é interessante. Você vê esses influencers tomando a frente para mostrar a importância da costura, até para os mais jovens, é algo que eu falei um dia para vocês. Gente, se a gente não mudar, vai vir alguém mais novo e vai mudar. E a gente vai ficar para trás. E eu até quero que isso aconteça. E eu quero rápido. Porque quanto mais rápido alguém passar na nossa frente, mais rápido a gente acorda. Então, talvez é um momento que essa reportagem está mostrando pra gente que é uma renovação, que é uma mudança. E eu acho interessante isso acontecer e eu trabalho para isso. Eu trabalho para mostrar para as pessoas que é importante um profissional da costura se reconhecer, é importante um profissional da costura estudar, é importante um profissional da costura ser um grande empresário, abrir sua empresa e cuidar da sua empresa, mesmo que esteja dentro da sua casa. E é como a Terezinha falou naquele dia, ter a sua essência. Ir para as redes sociais e fazer do seu jeito, tá bom? Então vou deixar essa matéria com vocês e depois vocês leiam ela lá na íntegra, lá no Estadão, tá bom? E vamos pensar nisso que eu falei para vocês. Eu vou deixar essa live aberta, tá? E vou jogar lá no YouTube também. Que é interessante a gente pensar em consenso de classe de costura, tá? Não tô falando classe social, porque senão vai para outro caminho, mas eu tô falando de classe de costura. É o costureiro pensar, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que estar nos lugares, eu tenho que ser um grande empresário, talvez eu vou ter que entrar na política, talvez eu vou ter que entrar nos eventos, talvez eu vou ter que... Para o quê? Para eu atingir esse sentido de que minha classe possa ser alcançada. Essa valorização. Entende? É uma coisa ampla, grande, é mudança de cultura mesmo. Talvez você deve estar, tipo assim, nossa, quis ideia, mas se você não pensar a longo prazo, como um pensamento de mudança mesmo, de cultura, você não consegue. Você não consegue alterar e a gente sempre vai estar aqui chorando pelas mesmas coisas. O que é o choro do costureiro? Ninguém me valoriza. Mas na realidade é o profissional que já acorda de manhã falando isso. Que nem eu assisti um filme, depois vocês assistam ele. Chama, eu acho que é o Tigre Branco, Urso Branco, não sei. Eu sei que é lá da Índia, e lá eles falam sobre as castas, sabe? E ele venceu, de certa forma ele venceu na vida lá. E diferente de todo indiano, quando você nasce naquela casta, você sempre vai ser inferiorizado da casta. E ele conseguiu achar um jeito. Como que é? Tigre Branco? Tem na Netflix, gente. Depois eu vou postar pra vocês. Mas é interessante quando eu fiz uma alusão ao profissional da costura, né? Ele já acha que ele já perdeu e ele já entrou na profissão porque ele não consegue ser nada melhor que aquilo. Olha a visão que o próprio profissional tem dele, né? E é uma coisa que, tipo, eu nunca tive. Eu sempre achei que eu era superior não aos outros, mas superior porque era uma profissão de renome, uma profissão de sucesso. Claro que as pessoas não veem isso, mas eu olhava para dentro de mim mesmo, não superior ao outro, mas superior dentro de uma profissão que é muito importante para a sociedade. E aí o profissional ele já se considera naquela casta que não é vitoriosa como um doutor ou como um advogado, entendeu? Então é algo que a gente tem que quebrar, tem que corromper o véu, né? O profissional ele tem que se olhar e saber que ele é importante demais para a economia, porque se a moda quebra nesse país, aí você vai ver um país quebrar. Aí você vai ver o que é quebrar mesmo. Então a gente é a base de uma estrutura de moda que movimenta bilhões no país. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em ser os doutores, mesmo costurando. Tem que pensar em ser o político. Sim, tem que pensar em ser o criador de evento. Tem que pensar em ser o empresário milionário. A gente tem que ir lá e pegar aquilo lá. Porque aí a gente começa a trazer uma valorização para a classe. Mas isso é uma coisa que quando a gente fala 15, 20, 30 anos, é coisa que talvez nem a gente mesmo vê. Mas a gente começa de um ponto, né? E esse ponto precisa ser a longo prazo idealizado, tá? Então espero que vocês tenham entendido a live. Não sei se eu falo... Tem hora que eu falo umas coisas meio... Eu viajo na maionese, mas é umas coisas que a gente vê acontecendo em outros nichos. E eu quero que aconteça isso também no nicho da costura, tá? É interessante a gente pensar nesse consenso e começar a criar essa mudança de cultura, tá bom? Fiquem bem, gente. Uma boa noite. Não sei se amanhã a gente vai ter lá. Aqui, ó. Engraçado, Nilson. Eu sempre me achei importante. Pois é, exatamente. Mas é a mentalidade de 1% da classe. Quantos já se pegaram pensando que fizeram costura porque não sabia fazer nada? Vários. Quantos costuram porque não conseguiu fazer outras coisas? Você entende? Parece que é o resto da profissão. Tipo, eu vou fazer costura porque não dou certo em nada mesmo. E não é. Você é importante. Se você está em cima, você consegue manipular uma máquina dessa aí, você é tão importante como um tratorista. Ou alguém que movimenta um trem. Por que não?
Qual é a dificuldade? Não existe profissão melhor que a outra. Todos nós somos importantes dentro da nossa área. E ponto. Acabou. Nesse sentido, tá bom? Fiquem bem, boa noite. Eu vou jogar essa live lá no YouTube, vou jogar essa live no TikTok. Quero que todo mundo dê a opinião, tá? Você que estiver vendo essa live depois, fala, Nilson, você tá certo, Nilson, você tá errado, Nilson, eu não concordo, Nilson, você viaja demais. Eu quero que vocês falem o que vocês acham, porque aí a gente começa a criar uma discussão e a gente começa a trazer mais desses influencers novos para nossa área, porque eu acho que tá na hora de acabar com aquele negócio. Não, eu não quero ser que nem minha mãe costureira, não, porque senão ela nunca venceu na vida. Não, a gente tem que começar a ser aqueles que vencem na vida e os filhos da gente olham pra gente e falam, eu quero ser que nem ele, porque aí a gente começa a crescer e trazer essa transformação, tá bom? Você fala que muitas pessoas não querem ouvir, mas é verdade. Mas principalmente em cidade pequena, elas pensam assim, exatamente, gente. E é um desafio que a gente tem que ir junto, tá? É nós todos. Tá? É a Luísa lá do UPA das Roupas, é a Aurinete do Ateliê OBJ, é a Terezinha do Terry Ateliê. Gente, nós temos que ser essas pessoas. Se vocês precisarem ser vereadora para mudar a classe de vocês na região de vocês, vocês vão ser. Se precisar ser deputado, vocês vão ser. Se precisar ser presidente, você. A gente tem que correr atrás. Não sei, gente. Sabe? A gente tem que alcançar esses outros ramos da classe da sociedade. Por que não? Pode ter um costureiro deputado. Por que não pode ter um costureiro milionário? Por que não pode ter um costureiro que cria o maior evento de costura do país? Por quê? Por que não? Por que a gente não pode ir nesses lugares onde tem todo mundo? Então é a hora, nossa hora, tá bom? E esse foi mais um vídeo nosso, pessoal. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Não deixa de comentar, não deixa de se inscrever. Manda para alguém que você acha que é interessante ouvir essa live. E até o próximo vídeo da gente. Tchau, tchau.